Vou trocar, não quero uma DI não, eu quero uma I. Aí, agora. Aí vai ser um termopar. Termopar, né? Ô Charles, me dá uma O aí, Charles. Bom, se olhar no material, Charles. Não, eu já tinha colocado aqui, inversão de frequência. Sebastião. Bora, Sebastião. Me dá uma DI que não tem aí. Pressão estátua? Uma DI? Sebastião. Eduardo, me dá outra DI, Eduardo. Termostato. Hélio, me dá uma outra I, Hélio. Aí. Pode ser um manômetro? Coloca o que você manda. Aí é a entrada analógica, né? Valendo, você que quer tanto falar, me dá outra O. Me dá uma O. Uma ó. Tava aí, pô, falando. Tem? Tem? Pressão estável. Pressão estável. A O, né? Ó, já tem pressostáto aqui, aqui, aqui e aqui. Eu só quero saber onde é que tá certo aí. Um tá certo. Tá nas 4 variáveis, né? Ele não pode estar nas 4. Erivelto, que tá só com o pescocinho aí, meu filho. Me dá uma DO aí. Bora! Bora, Tô. Não vai? Uma DO. Vamos, Flávio. Válvula 9. Tá, eu vou encerrar por aqui para a gente ir almoçar. Vamos embora lá. Quem é que tá certo e quem é que tá errado aí? Ele não vale não, só tinha uma O. O Wellington, errado. Sinatra, certo. Hélio, errado. AO, errado. Charlie, certo. Errado. Sebastião, certo.
Eduardo certo. Eduardo certo. Errado. E aqui certo. Agora por que, senhores? Mais uma vez, espero que vocês ratifiquem isso na memória. O pré-sostato, ele pode ser um AI? Não. Por que ele não pode ser um AI? Porque o pré-sostato não tem leitura de pressão contínua. Ou ele está atuado ou não está atuado. Eu não falei para vocês que a palavra tato, quando vocês vissem, associasse com chave ou switch, e que chave é só 0 ou 1. Então pré-sostato não poderia ser um AI. Pré-sostato é um ADI, porque é um sinal que vem do... Presta atenção, por isso que depois não compreende o que é que ele está falando. Por que é um ADI o pré-sostato? Porque é um sinal que vem do campo e ele é 0 ou 1, ou está atuado ou desatuado. Termopar é um AI, porque está medindo temperatura, não é fixa a temperatura tem variação, está vindo do campo para a sala de controle. Manômetro não é nada. Manômetro não transfere sinal para lugar nenhum. É um PI, um indicador de pressão lá no local, tá? Não está enquadrado nessa filosofia. Termopar é uma O? Não. A O é um sinal que sai da sala de controle e vai para o campo. O termopar está na sala de controle? Pode ser uma O? Não pode. Então, inversor de frequência é uma O. O operador manda o comando de quanto ele quer a rotação da bomba lá no campo. O pré-sostato já expliquei. O termostato é a mesma coisa do pré-sostato, só que o pré-sostato é para medir pressão, o termostato para medir temperatura, 0 ou 1. DO, válvula on-off. Por quê? O operador manda abrir ou fechar a válvula, ele está mandando um comando para a solenoide ou não. Se a válvula for motorizada, ele está mandando um comando para a válvula ou não. O cara, quando vai ligar e desligar um motor, também é um ADO. Ele manda um sinal para a contactora dentro da gaveta elétrica. Ok? Vamos almoçar para ver se de tarde volta com a mente de manhã. Paulo, eu queria só uma definição mais exata da diferença entre o transmissor e o conversor. Fiquei um pouco de dúvida sobre isso. Tá. Quando a gente usa a palavra conversor ou transdutor, tá? A gente quer dizer que eu tenho que ter, e a simbologia dele é sempre assim, ó. E eu tenho que converter um tipo de sinal em outro sinal, tá? Seria o transdutor. Transdutor ou conversor. É a mesma coisa? É. Ok? Então, se eu tenho que converter um sinal R para I, quer dizer que a entrada é em resistência e a saída é em corrente. No caso, seria um sensor termorresistência aí do lado, na entrada dele. Aqui seria uma termorresistência, ok? Se aqui tivesse um termopar, eu teria que converter um conversor de milivolt para corrente, que seria miliampere, ok? Isso é um conversor. O transmissor é um equipamento capaz de fazer isso com o próprio sensor acoplado. Se eu pegar uma termorresistência e na cabeça dessa termorresistência aqui, a termorresistência aqui, gente, isso aqui é um PT100. O sinal que ela gera aqui é resistência. Mas lembra que eu falei para vocês que existe um transmissor que é colocado aqui na cabeça da termorresistência? Tá? Ele entra aqui, ó, termorresistência, e já sai aqui corrente. Esse conjunto aqui já passa a ser um transmissor. Porque o sinal que vai sair aqui já é de 4 a 20 mA. Então não vou ter problema de comprimento de cabo. O transmissor ele já é um conjunto do sensor com o conversor. Ou não. Ou não.
Eu acho que eu não vejo, né? Se você tem um medidor magnético de vazão e ele está inserido nessa tubulação, então o medidor está aqui, ó. Este é o sensor. E sai um cabo dele aqui e liga num transmissor aqui que está perto dele, ó. Então esse aqui é o FT. Por quê? Se é um sensor magnético de vazão, o princípio de funcionamento dele é baseado em magnetismo. E eu não consigo trabalhar com um sinal de magnetismo, tá? Então esse transmissor aqui tem a função dentro da eletrônica dele de transformar isso aqui, tá? A relação magnética com Com o que eu quero sair, que é 4 a 20 mA. Isso aqui é um transmissor. Transmissor de pressão, você tem uma linha, ele está ligado aqui e o transmissor de pressão está aqui. Esse é o sensor, é o próprio transmissor, é um conjunto só. Ok? Isso é transmissor. Mais dúvidas? Eu acho que ficou para todo mundo um pouco de dúvida aquele aí. É só estudar agora, não brinca não. Vai estudar legal. Aí a ODI-DO. Que dúvida que vocês têm? Me diga aí. Vamos bater mais um pouco nisso aí, porque isso vai ser essencial para amanhã. Por favor, não ajuda o colega. Se você pensa que está ajudando, você vai prejudicar. Eu quero saber quem é que está entendendo, quem é que não está entendendo. Ok? Sem olhar para o livro. Todo mundo com cara para cima, seu Charles. Larga o livro. Larga o livro, todo mundo aí. Bota o livro embaixo da cadeira, vá. Fecha e bota embaixo da cadeira. Não, bota embaixo da cadeira. Se vocês não puxarem pela memória de vocês, gente, vocês nunca vão conseguir botar o cérebro de vocês para trabalhar, cara, para raciocinar. O negócio é o seguinte, mais ou menos eu acho que está acontecendo assim. Tu fala assim, termopar. Eu não sei mais ou menos como é o funcionamento dele. Agora, o que é aí, a O, DI, DO, a gente sabe o que é. Mas a gente não sabe exatamente a função de tal equipamento. Então, por não saber qual a finalidade dele, se ele abre uma vez, se ele abre devagar, aí que fica difícil de a gente dizer lá, entendeu? Mas em cada variável que eu passei aqui, temperatura, pressão, vazão e tudo, eu expliquei como é que a tecnologia funcionava. Eu expliquei o que era um sinal analógico e um digital. Vocês, então, eu acho que vocês estão com preguiça de associar na cabeça de vocês o que eu estou falando aqui desde ontem. Se vocês entenderam o que é um AI, uma O, uma DI, uma DO, e se eu falo que termopar, e você sabe que um termopar é um medidor de temperatura, e que a temperatura não é 0 ou 1. Você não diz, quanto é que está a temperatura 0? Quanto é que está a temperatura 1? Vocês fazem isso? Não. Se vocês não fazem isso, o sinal já não é digital. O sinal só pode ser analógico. Já matei uma letra. O termopar está dentro da sala de controle ou é uma informação que está no campo que vem para a sala de controle? E o que foi que eu falei para vocês quando as informações vêm da máquina para a sala de controle? Que é uma entrada. Acabou. Eu não sei onde é que está a dificuldade. É bem simples. Está aí, está morto. O termopar é um aí. Exatamente por causa disso. Eu entendi mais ou menos o que ele quer dizer. É o seguinte, também estou nessa dificuldade. Por exemplo, o pressostato, né? A gente pega isso aqui em classe, essas duas letras, né? No caso das quatro letras. Tá. A gente está, pelo menos... A primeira pergunta é, você sabe o que é o pressostato? Pois é, aí é que Não, eu quero saber, você sabe o que eu expliquei o que é o pressostato? explicou, mas eu não... Vocês, não tanto gravei vocês... totalmente. Não lembro a tua explicação, entendeu? Mas aí é que tá, se não lembra tem que perguntar. Vocês Mas sabem eu até estou falando onde é que agora. o pressostato está instalado na máquina. Vocês me deram exemplo, tem um pressostato lá que quando chega em tanto bar, atua alguma coisa, desarma alguma coisa, vocês não me deram exemplo? Então, o raciocínio tem que partir daí. Pô, eu sei o que é o pressostato. O que é o pressostato? Ele mede que variável? Pressão.
Tá? Começou aí, mediu pressão. O pressostáto, eu consigo enxergar valor nele? Eu leio o valor? Então ele é o que? Digital. Ele não é analógico. Matei uma letra, 50% do problema está identificado. Pressostáto é um medidor de pressão e ele não tem medição contínua. Eu não consigo enxergar. O pressostáto está com 6,2 bar. Você não vê isso. Ele é sério. Ele está ajustado de um ponto. É digital. O pressostáto está instalado aonde? Na sala do operador, na sala de máquinas. O sinal vem do campo para a sala de controle. Quando o sinal vem do campo para a sala de controle, é o quê? Tem dificuldade? Não é o mínimo de raciocínio que eu estou exigindo que você associe? Agora eu vou perguntar. Termostato. Erivelton. O que é um termostato? Medidor de temperatura. Ele mede temperatura. É um AI, um AO, um ADI, um ADO. Por que é um ADI? Não. Eu acabei de dar várias explicações aqui. Por que é um ADI? Ou seja, se você não sabe responder, você chutou que o termostato é um ADI. Você não usou o raciocínio lógico. Não é isso? Termostato mede temperatura. Você que tem que saber isso. Ele o termostato está instalado no campo ou dentro da sala de controle? No campo. Se está instalado no campo, o que foi que a gente convencionou aqui? Quando um sinal está partindo do campo, mandando informação para a sala de controle, é o quê? Deixa para cada um responder na sua vez, deixa o cara raciocinar. Vocês não estão ajudando ele, vocês estão prejudicando o aprendizado dele. Tá? É uma entrada, né? Eu vou mudar. Não quero mais termostato não. Um termômetro. Um termômetro. Um TI. É o que, Erivelton? Medidor de temperatura. Medidor de temperatura. Aí a O, DI ou DO? Um ADI. É um ADI. Agora, se você está me dizendo que ele é um ADI, por que ele é um ADI? Manda o sinal de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro. Sala de controle. De onde para onde? Do campo para a sala de controle. Tá. Do campo para a sala de controle. Por isso que é uma entrada? É isso? Do campo para a sala? E por que ele é um D? Isso aí que eu não estou lembrado. Mas eu não acabei de 5 minutos de explicar agora aqui atrás. Eu não assimilei bem a explicação. Então a minha preocupação está aí. É uma coisa que eu não ensinei ontem. Eu acabei de definir há 5 minutos atrás e vocês não estão conseguindo me responder. Então como é que eu consigo dar treinamento externo para vocês? Se vocês não conseguirem absorver conhecimento. Porque imagine que aqui eu estou sendo repetitivo. Imagine que para o pessoal da manutenção eu vou dar um curso de PLC, em que o cara tem 40 horas para dar um cronograma inteiro. E o cara que está lá sentado não consegue absorver. E não é do jeito que eu estou fazendo, não. É informação em cima de informação, garganta abaixo. E isso, gente, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente quando os colaboradores de uma empresa cobram por treinamento. Porque cobrar treinamento é a coisa mais fácil que tem.
A empresa não me dá treinamento, não investe em mim. Não tem isso? Toda empresa é a mesma coisa. E aí quando a empresa começa a investir, a gente não consegue absorver conhecimento. E aí? Por isso que existe esse projeto, para a gente começar daqui de dentro. Quando vocês estiverem com uma base boa, é que a gente vai partir para dar treinamento de fora para dentro. E vão ser treinamentos, muitas vezes, complexos. Não pense que quando a gente montar uma equipe de preditiva aqui dentro, que a gente vai montar, vai dar treinamento, certificado e acabou, não. Essa equipe de preditiva vai ser só de... Não estou dizendo que vai ter. Se for montada uma equipe de preditiva aqui dentro, vai ser dado treinamento a algumas pessoas. Por exemplo, a equipe de preditiva tem que sair da manutenção. Tá? A manutenção lá tem, sei lá, 12 funcionários. Nós vamos treinar 4 desses que vão fazer parte da equipe preditiva. Tudo isso aqui é